Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a importância de ensinar ou de promover a criança ao ato de pensar. Tudo bem, gente? Quando a gente fala o ato de pensar, é um ato contínuo. É impossível interromper o pensamento. Não tem como a gente tomar a seguinte decisão: eu não vou mais pensar, por hoje eu não vou pensar. Não tem como. O ato de pensar, ele acontece com uma frequência muito grande, ele é contínuo e ele não para. De forma que, às vezes, nós, enquanto pais, educadores, professores, enfim, cometemos um grande equívoco. Quando a criança nos dirige uma pergunta e a gente devolve a pergunta estabelecendo um ponto final, ou seja, não incentivando, não estimulando a curiosidade e a percepção de que aquele conteúdo, aquela pergunta, aquele assunto, ele pode despertar uma curiosidade a ponto de que a criança questione você novamente ou que você devolva esta pergunta para a criança. Que a tua resposta seja a devolutiva da pergunta num outro formato para que ela organize o pensamento e consiga te dar uma resposta. Porque às vezes quando a gente fala em ato de pensar, é uma coisa automática. Se eu estou perguntando alguma coisa é porque eu tenho dúvidas, é porque eu não sei. Mas muitas vezes eu mesmo posso organizar o meu pensamento para dar conta daquela resposta que meu cérebro entrou numa zona de conforto e que eu prefiro perguntar para alguém do que o ato de pensar para eu mesmo obter a minha resposta. E isso é muito comum, porque as crianças elas perguntam, elas questionam o tempo todo. Isso é muito rico, isso é fantástico. E é isso que nos dá o direito de devolver a pergunta a elas de uma maneira saudável, de uma maneira em que elas compreendam, mas que façam com que elas sejam novamente conduzidas ao ato de pensar. Quando a gente coloca um ponto final na resposta da criança, o ato de pensar ele entra num declínio. E com isso a criança se adapta, ela entra numa zona de conforto, ela se acostuma, porque tudo que eu não sei eu pergunto, alguém vem e me responde e fica tudo certo. Não que isso esteja errado, mas aquela criança que instiga, aquela criança que pergunta, aquela criança curiosa, ela vai adquirindo para a vida dela e assumindo uma postura de um senso crítico muito maior. Porque ao mesmo tempo que ela pergunta, muitas vezes ela pergunta para te testar, para ver se realmente você vai chegar numa resposta que seja plausível para ela, ou seja, que fique dentro de um domínio, de um conhecimento que ela esperava, porque senão ela vai de novo te posicionar de alguma maneira, né? Ela vai colocar para você um outro posicionamento, isso é muito importante. O que nós precisamos ter em mente é não colocar um ponto final naquela pergunta, né? Devolver a pergunta instigando o ato do pensamento, o ato do pensar. Então, por exemplo, quando a criança pergunta para nós: eu não sei essa conta, como que a gente faz essa conta? Quando você mesmo dirige ela uma pergunta, aí o que você se posiciona? Você não sabe? Me diga como que você resolveria, ou o que você sabe sobre isso, até onde você sabe, para que depois eu possa te ajudar. E muitas vezes numa conversa como essa, a gente vai instigando essa criança e ela sabe sim, porque você vai conduzindo ela a organizar o pensamento que está fragmentado para que ela tenha compreensão do todo. E isso é maravilhoso, e isso é uma fonte de ajuda para o crescimento da criança muito importante. É aquela criança, claro, que futuramente não vai se contentar com qualquer resposta, que vai instigar cada vez mais, mas isso é fantástico, esta é a nossa missão. Não é dar respostas prontas para que aquilo termine, para que aquele pensamento acabe, para que aquilo se finde. E na maioria das vezes, por alguns equívocos, a gente comete exatamente isso. A criança não sabe alguma coisa, ela questiona e eu respondo e ficou por isso. Isto é
péssimo, porque levar o ato de pensar é enriquecer vocabulário, enriquecer repertório, enriquecer e organizar a forma do pensamento, estimular o senso crítico, trabalhar o desenvolvimento dessa criança cognitivo e intelectual, e dessa forma ela vai se tornando cada vez mais autônoma e autêntica daquilo que ela pensa, da forma como ela pensa, e muitas vezes ela vai perguntar para expandir um conhecimento que ela já adquiriu. E vejam, quando a criança não questiona, é porque ela já adquiriu aquele conhecimento, ela já tomou, ela já assimilou aquilo como conhecimento adquirido. Então é importante que a gente estimule ela, mesmo com o conhecimento adquirido, a buscar novos conceitos ou determinações ou terminações daquilo que ela já sabe, para que ela continue questionando. E realmente, gente, a importância de não colocar um ponto final no pensamento da criança é fantástico. Sempre induzir a questioná-la mais para que esse conhecimento se amplie cada vez mais. Gente, vou pedir para vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, darem o seu ok, compartilhem, comentem, sugiram novos temas, nós estamos à disposição. E também lembramos que nós temos outras redes sociais que vocês também podem mandar os seus comentários. Um grande abraço, agradeço a vocês por estarem aqui conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!